Olá, pessoal! Estou de volta com vocês hoje para mais uma dica para o nosso OAB, nosso Gran OAB, né? E hoje a dica vai ser sobre o quê? Hoje a dica vai ser sobre ação monitória. Vamos a ela? Vamos lá, então. Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com Carlos, então a gente tem um Pedrinho aqui, o Carlos aqui, ó. Esgotada todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da obrigação, promove a ação observando o rito especial monitório. Citado, Carlos oferece embargos, apontando em preliminar que o rito da ação monitória não é adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer e, no mérito, alega exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda a reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos. Diante da situação hipotética sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a afirmativa correta. Gente, só para dar um toque aqui para vocês. Pintou uma questão, qualquer que seja, tá? Na fase subjetiva, né, na segunda fase, o que vocês vão fazer? Índice remissivo. E aqui está dizendo para vocês o quê? Ação monitória. Vocês já vão lá, ação monitória. Beleza? Vamos voltar aqui às alternativas. A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer por intermédio de ação monitória. B. A reconvenção deve ser rejeitada em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. D. A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação monitória cumprimento de obrigação de fazer. E E. A forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via contestação. Sendo assim, os embargos ofertados por Carlos devem ser rejeitados. Vamos aonde agora? Vamos à legislação. Primeiro a gente vê a legislação referente à nossa questãozinha. Nessa legislação eu já vou ensinando para vocês as dicas. E por fim a gente vê o resultado da questão. Vamos lá? A legislação? Então vamos comigo. Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz... Vamos lá. Primeira coisa, prova escrita, sem o quê? Sem eficácia de título executivo. Então, você tem o quê? Um pedaço de papel, um cheque prescrito, um contrato que vocês fizeram sem testemunha, uma confissão de dívida assinada sem testemunha, tudo isso é somente um papel. Não tem força de título executivo. E para você buscar a força de título executivo, você tem que fazer o quê? Ajuizar uma ação monitória. Muito cuidado que você não pode ajuizar uma ação monitória também, mesmo esse título, mesmo essa prova que você tem, né? De que há um negócio jurídico. Mesmo você tendo essa prova, se ela tiver prescrita, não tem cabimento à ação monitória. Beleza? Então, vamos lá. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor, não esqueçam, capaz. Prova escrita. Documentos que possuem carga probatória, suficiente de uma relação de crédito e débito. A lei não se refere quais são esses documentos. A jurisprudência tem decidido quais os documentos para o ajuizamento da monitória. Exemplos que a jurisprudência tem decidido: cartas, e-mails, telegramas, recibos, crédito em conta corrente, cheque prescrito, contrato sem assinatura de duas testemunhas, contrato particular, não aquele feito em cartório, aquele ali não, aquele ali tem fé pública, tá? Uma confissão de dívida também feita entre as partes, particular, sem assinatura de duas testemunhas, também não tem força de título executivo, tá legal? Vamos lá. Então, ter direito exigido do devedor capaz, aqui é o cabimento da ação monitória para qualquer tipo de obrigação. O pagamento de quantia certa. A entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, aqui, ó, os 3 incisos dizem quando cabe a ação monitória.
Cabe de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer, de coisa fungível, não fungível, de bem móvel ou imóvel, de quantia certa. Tá legal? Vamos lá. O que é coisa fungível, gente? Botei para vocês, que podem ser substituídas por outras. Está lá no artigo 85 do Código Civil. Dinheiro. Você pode substituir qualquer coisa por dinheiro. E o que é a coisa infungível? Aquelas que não podem ser substituídas. Uma obra de arte rara, uma única obra de arte rara, você vai substituir como? Não tem como substituir. Né? Então, eu trouxe também essa dicasinha para vocês. Ó. Coisa infungível não podem ser substituídas. Obras de arte, troféu, são objetos raros, do quais restam um único exemplar. O artigo 702, independentemente de prévia segurança do juízo, então não precisa o quê? Não precisa de custa, aqui não tem custas. O réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, 15 dias úteis, embargos à ação munitória. Parágrafo 6º, na ação munitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Cuidado com esse parágrafo 6º, tá? Por quê? Admite a reconvenção? Sim. Você pode reconvir. O que você não pode é, desta reconvenção, reconvir. Não cabe. Cuidado, tá? Isso aqui é um peguinha mesmo para FGV, ela gosta. E vocês não vão cair nem por um decreto. Não com a nossa equipe ultra mega power de professores, que não deixa um detalhezinho passar. Beleza? Vamos nós! Agora a gente vai ao resultado da questão. Então, Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com Carlos e esgotadas todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da obrigação, promove a ação observando o rito especial monitório. Citado, Carlos oferece embargos, apontando em preliminar que o rito da ação monitória não é adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer. E no mérito, alega exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos. Diante da situação hipotética, sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a afirmativa correta. A preliminar apontada por Carlos, nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer. Opa, tá errado, não é vedado. Né? A afirmativa é incorreta nos termos do artigo 700, inciso 3. Não é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer em ação munitória. Perfeito, gente? Muito fácil, não é verdade? Vamos lá. B. A reconvenção deve ser rejeitada em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação munitória. Incorreta, cabe sim. Né? Nos termos do artigo 6º, nos termos do parágrafo 6º do artigo 702 do Código de Processo Civil, cabível a reconvenção. O que é vedado é a reconvenção à reconvenção. Beleza? Vamos lá. C. É a correta. A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação munitória cumprimento de obrigação de fazer. Perfeita. A forma correta de oferecer, letra D. A forma correta de oferecer defesa em ação munitória é via contestação. Sendo assim, os embargos ofertados por Carlos devem ser rejeitados. Afirmativa incorreta. Pelo contrário, a forma correta de se impugnar a ação munitória é através de embargos à munitória, nos termos do artigo 702, caput do Código de Processo Civil. Gente, eu vou ficando por aqui com mais uma dica para vocês, né, para nosso GRAN OAB. Um beijo bem grande, espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo encontro. Tchau!